O regime jurídico-administrativo apenas se aplica aos órgãos e entidades da administração pública direta, sendo a administração pública indireta regida por regramento próprio devido à autonomia administrativa. Falso. A administração pública indireta, apesar de ter autonomia, não está isenta do regime jurídico-administrativo. Ela segue princípios e normas do direito administrativo, como os princípios constitucionais e o controle dos tribunais de contas. Nos termos da Constituição Federal, os vencimentos pagos aos servidores do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos vencimentos pagos aos servidores do Poder Executivo. Verdadeiro. Os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos do Poder Executivo. A tipicidade ocorre quando há correspondência entre a conduta concreta examinada e a descrição legal de crime. Verdadeiro. A tipicidade é a correspondência entre uma ação e a descrição de um crime na lei. Em outras palavras, para ser considerado crime, um ato precisa se encaixar exatamente naquilo que a lei define como tal. É um dos pilares do direito penal, garantindo que apenas condutas previstas em lei sejam punidas. Segundo a teoria tripartite, majoritariamente adotada, o delito é composto de fato típico, ilicitude e culpabilidade. São elementos do fato típico: tipicidade, ilicitude, imputabilidade. Falso. De acordo com a teoria tripartite, o crime é composto por 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. A imputabilidade faz parte da culpabilidade, e não do fato típico. Os elementos do fato típico são conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A Constituição Federal determina o limite de 20% de pessoal para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Falso. A Constituição Federal traz em seu artigo 37, inciso 9, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Ela não fixa um limite. O que existe são leis infraconstitucionais e entendimentos jurisprudenciais que buscam regular essa prática, evitando abusos e a precarização do serviço público. A Constituição Federal estende aos servidores públicos alguns direitos sociais trabalhistas previstos para os seletistas, como o adicional noturno, o salário e família, repouso semanal remunerado, dentre outros. Verdadeiro. A Constituição Federal, em seu artigo 39, parágrafo 3º, estende alguns direitos sociais trabalhistas previstos para os empregados seletistas aos servidores públicos estatutários. Essa extensão busca garantir um mínimo de proteção social aos servidores, equiparando-os, em certos aspectos, aos trabalhadores da iniciativa privada. De acordo com o Código Penal, as penas são privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. Verdadeiro. Está de acordo com o artigo 32 do Código Penal. O dia da prisão do indiciado não é computado para o cálculo da pena, uma vez que as frações de dia devem ser desprezadas. Falso. O artigo 10 do Código Penal diz que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O dia da prisão do indiciado é computado no cálculo da pena, através da detração penal, permitindo que o tempo em que o indivíduo permaneceu preso provisoriamente seja descontado da pena final, garantindo que esse período seja considerado no cumprimento da pena.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Falso. A União tem competência privativa para estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional. O artigo 23 da Constituição Federal estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à educação, à cultura, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Isso significa que todos os entes federativos devem colaborar para garantir o acesso à educação. A aquisição de outra naturalização para permanecer em país estrangeiro com o intuito de exercício profissional acarreta a perda da nacionalidade brasileira. Falso. A situação descrita pela questão não está prevista no artigo 12 da Constituição. Além disso, para complementar o estudo, a Emenda Constitucional número 131 de 2023 alterou a Constituição Federal, eliminando a possibilidade de perda da nacionalidade brasileira em decorrência da aquisição de outra nacionalidade. Isso significa que, agora, brasileiros podem ter dupla ou múltiplas nacionalidades sem perder a nacionalidade brasileira.